Ilustres amigos do canal, tudo bem? Quebradeira nas instituições financeiras. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, porque duas delas quebraram. E aí você, que pode ter dinheiro aplicado nelas, precisa saber como recuperar o seu recurso. E mais do que isso, se você não investiu nelas, é bom você saber como se prevenir para não entrar em enrascada. Se você já sabe que 2023 é o ano da renda fixa no Brasil, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, porque há mais de 2 anos publicamos vídeos diários aqui para você. Vamos lá, vamos começar falando aqui do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que tem algumas coberturas que protegem os investidores. Então, para você entender um pouco melhor como é que funciona a garantia do FGC, ela tem 2 limites de garantia. O primeiro limite, ela protege investimentos até o valor de 250 mil por CPF em instituição financeira. Veja, até 250 mil, sendo que tem um teto, o teto é de R$1 milhão. Então você pode ter problema numa instituição A, B, C ou D, desde que o teto em cada instituição fique em 250 mil e que a soma deles seja de R$1 milhão a cada 4 anos. Só que tem uns detalhes aqui mais interessantes, além desse limite aí. O primeiro interessante detalhe é quais são os ativos protegidos. Ou seja, se houver a quebra da instituição, como essas duas que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, você que está em investimento nessas instituições e tem lá depósito à vista, investiu em poupança, CDB, LCI ou LCA, você pode ficar aí relativamente tranquilo, porque o FGC tem recurso para honrar o pagamento dessas duas instituições. Agora, tem alguns ativos que não são protegidos pelo FGC, e aí é bom você ficar bem preocupado, como por exemplo, CRI, CRAS, debêntures, fundos de investimento, PGBL e VGBL, as famosas previdências, LI e LIG também. Enfim, temos diversos investimentos que não são protegidos. Então aí você já identificou o limite e se você tem ou não proteção nesse tipo aí de investimento. Agora vamos trazer para você as informações dessas instituições. O comunicado já saiu no Banco Central, declarando então aí essa informação que eu vou trazer agora para você. Qual é a informação? É a decretação da liquidação extrajudicial. A primeira instituição foi a Portocred. Repara aí, no centro do seu vídeo, eu trago aí essa informação do site do FGC. Então, logo que você entra lá, www.fgc.org.br, você já vai ver na tela principal. E veja que foi declarado no dia 15 de fevereiro, exatamente na data de ontem. Então tá aí para você, 15/2, Portocred. E ao lado dela você tem também a BRK Financeira, também declarada a liquidação extrajudicial no dia 15 de fevereiro de 2023. Duas instituições que tiveram a decretação, então, da liquidação extrajudicial na mesma data. Isso é muito? Se nós formos comparar com 2021, porque não tivemos nenhuma em 2021. Em 2020 tivemos sim. Então veja, eu venho dizendo aqui para você que a crise está chegando e é bom você se preparar. E eu renovo aqui o convite para que você faça parte do clube de membros. No link que eu vou deixar aqui no alto, você vai ter os planos e você pode então contribuir com apenas R$ 8 reais por mês e ter informação de qualidade e exclusiva. Então tá aí para você, duas com liquidação extrajudicial na mesma data. E aí como funciona? Agora vamos falar para você que porventura tenha investido nessas duas instituições. Quais são as etapas? Tá aí na sua esquerda para você. Foi decretada então a quebra da instituição e houve o envio das informações dos depositantes e investidores ao FGC. E o FGC então já fez a divulgação, já encaminhou provavelmente aí para você um e-mail informando a respeito dessa situação. Antigamente, há mais ou menos 1 ano atrás, como funcionava? É a parte de cima, como era? Havia o processamento de dados
e exigia que as pessoas fossem fisicamente a uma agência indicada então aí para você poder sacar o seu recurso. E aí você apresentaria a sua documentação pessoal e sacaria esse recurso na agência indicada. Agora é via aplicativo. Então você vai fazer então o seu cadastro no aplicativo para receber o seu recurso aí de forma digital, sem a necessidade de deslocamento. O FGC informa que a partir da comunicação o processo é muito mais rápido e acontece em dias. Então, se você tem aí ativo na Portocred ou na BRK, escreve para mim aí nos comentários e depois me diga quanto tempo você vai estar demorando para receber de volta o seu valor. Muito bem, aí você vai se perguntar, ok, quais são os cuidados que eu devo tomar então para não cair nesse tipo de problema? Tá aí na sua tela. Eu acessei aqui o bancodata.com.br. Eu vou deixar um vídeo aqui no alto que explica a respeito do Banco Data, para você entender melhor. Mas é importante você acessar o órgão, então, que emite o seu ativo. Não é o banco no qual você compra. Você, por exemplo, pode ter conta no Bradesco, mas ter comprado um ativo da BRK, por exemplo. Então, o importante para você, investidor, não é o banco no qual você comprou. É como se fosse uma compra no supermercado. Você vai lá no Extra, no Pão de Açúcar, no Carrefour. É o seu banco. Agora, dentro desse supermercado, dentro do seu banco, tem vários produtos, vários ativos. É esses ativos, esses emissores que você deve ficar atento. E aí eu trago 3 informações para você analisar a situação financeira e entender por que provavelmente já tinha indícios de problema. Repara aí, a BRK Financeira, eu quero te mostrar o índice de Basileia, o índice de imobilização e também a lucratividade. No canto esquerdo do seu vídeo, você está vendo 2 relógios. O de cima é o índice de Basileia. O índice de Basileia é uma relação entre capital próprio e capital de terceiros da instituição. E aí, o indicativo aqui é que tem aí mínimo de 11%. Vou repetir, o indicativo para uma saúde financeira mínima é de 11%. Olha aí nesse velocímetro quanto estava a BRK, 2,8%. Ou seja, o nível de capital de terceiro estava elevadíssimo e isso aumenta o risco da instituição. Agora olha o de baixo, índice de mobilização, 24,1. Em tese está ok, só que para mim o principal indicador é esse gráfico aí da sua tela. Essa aí é a lucratividade da instituição. Veja o que aconteceu. Ela esteve com lucro líquido negativo ou próximo de zero durante praticamente 3 anos. Olha aí, 2019, uma bolinha verde, mas é uma verde tímida, praticamente zero, líquido de 2 milhões. 2020, um prejuízo de 48,5. 2021, prejuízo de quase 35 milhões. 2022 não está fechado, então 3 anos praticamente negativo ou próximo de zero. Olha, uma instituição financeira que não dá lucro, olha, fica de olho porque realmente é preocupante. Então olhe lá no Banco Data esses 3 indicativos: índice de Basileia, índice de mobilização e a lucratividade líquida da instituição. Tá aí, já havia indícios de problemas nessa instituição. Agora vamos falar da outra. Só que antes, dá aí aquele super like porque ajuda e ajuda muito aqui no canal. E olha, já que estamos falando de segurança, eu venho dizendo que esse ano vai ter quebradeira de muitas instituições. E você já deve estar acompanhando aí no mercado. No varejo nós tivemos aí, por exemplo, as Americanas. Tivemos sérios problemas na Marisa. Vamos ter outros problemas pelo meio do caminho. Se você quer ser um investidor sensato e fazer investimentos aí sem correr grandes riscos e entender o que está acontecendo com o mercado, eu presto um serviço de tutoria financeira. Você pode aí me acionar, cursosviniinvest@gmail.com. cursosviniinvest@gmail.com. Vamos lá. Vamos falar agora da saúde financeira também da Portocred. Repara, novamente no canto esquerdo do seu vídeo, índice de Basileia, 9,1%. Veja que o relógio também está na cor vermelha. Lembrando, o mínimo do mínimo era 11. Então é mais uma instituição que estava com elevado capital de terceiro. E aí o risco aumenta bastante.
o índice de mobilização dela estava pequeno. Então veja, a situação é muito parecida. As duas com índice de Basileia bem ruim. Agora vamos para o principal indicador, o lucro. Veja o que vinha acontecendo com o lucro nos últimos anos. 2019, 23 milhões. Depois, 2020 já caiu e caiu bastante, para 6,4. 21 ameaçou uma reação, só que agora, olha aí, ó, vai ficar negativo em 20 milhões. Ou seja, o gráfico já aponta a tendência claramente negativa dessa instituição. São então fatores que devem despertar sempre a sua atenção antes de investir. Mas pode ser que você, investidor, ainda ficou na dúvida. Qual instituição poderia ser uma instituição, então, de credibilidade? Veja, eu aqui não estou indicando nada, não sou patrocinado por banco algum, mas só para fazer aí um comparativo entre uma instituição que teve um problema de liquidação extrajudicial e a outra que realmente apresenta números bons, eu trago mais essa informação. Veja, por exemplo, aí os dados do Banco Inter. Veja aí o índice de Basileia. Olha como está distante do índice que nós tínhamos das outras duas instituições que estavam ali abaixo, então, do mínimo aceitável, que é 11%. Veja que no caso do Banco Inter, à esquerda aí do seu vídeo, praticamente 33%. Outra questão, o índice de mobilização. Quanto mais baixo, melhor nesse caso, 5,4%. Agora olha aí o lucro, 2019, 79 milhões. Depois, 2020, realmente caiu aí bastante esse lucro para 166 mil. Depois voltou a subir, 91. E em 92, ou em 2022, estava em 92 milhões. Então você vê que a lucratividade líquida parece ser sustentável. Não é uma lucratividade descendente ou claramente negativa. Além disso, o índice de Basileia, bastante interessante. Para finalizar esse vídeo de hoje, eu trago essa pergunta: como identificar os riscos antes de investir? Se você tem aí essa dúvida, já escreve nos comentários qual é a instituição que você está investindo. Eu quero poder te ajudar para que você não fique com qualquer dúvida. Vamos lá. A primeira indicação que eu te faço é que você acesse então esse banco de dados, www.bancodata.com.br. Basta você colocar no Google o nome da sua instituição financeira. Por exemplo, BRK Financeira Banco Data. Pronto, você já vai ter as informações no primeiro link que aparecer. Ou então, Porto Cred Banco Data. Você vai obter essas informações. E aí você verifica. Primeira questão, tem histórico de lucro? Segunda questão dentro do lucro, o lucro é sempre crescente ou ele fica caindo? Está positivo, mas está caindo. E os outros dois indicadores, primeiro mais importante depois do lucro, índice de mobilização e por fim o índice de Basileia. Se você for consultar lá o histórico dessas duas instituições, você vai verificar que o de Basileia já estava caindo e caindo drasticamente. Segunda questão que é importante, toda vez que você for investir, muito provavelmente a sua corretora vai te mostrar a avaliação de risco do emissor, por exemplo, aí do seu CDB. Então avalia bem antes e desconfia aí de informações que sejam conflitantes, como por exemplo, uma taxa lá nas alturas e uma avaliação de risco lá embaixo. Fique bastante atento a esse tipo de avaliação. E por fim, desconfie de taxas extremamente diferentes entre instituições financeiras. Se você comparou elas estão com a saúde financeira próxima, mas com valores muito diferentes. Cuidado, porque no mercado financeiro o retorno é proporcional ao risco. Nunca se esqueça disso. Se você está investindo em CDBs e as instituições são parelhas, não tem por que uma oferecer um retorno muito acima da outra. Fique atento para você não ser enrolado. Eu venho dizendo, 2023, muitas instituições vão quebrar. O varejo já está em crise. Algumas instituições financeiras já mostraram fragilidades. E o ano será desafiador. Se você deseja realmente aprender, faça contato que eu estarei aqui à disposição. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e fique de olho, responsabilidade e segurança na hora de investir. Um abraço e até o próximo vídeo.